do Caos, um podcast de Alexandre Malhado e João Amaral Santos. Bem-vindos a mais um episódio do Teoria do Caos, um podcast que está disponível nas plataformas do Correio da Manhã e da revista Sábado. Eu sou o João Amaral Santos. E eu sou o Alexandre Malhado, o meu companheiro neste programa. E esta semana o nosso convidado é Roberto Uchoa, que vem-nos falar um pouco sobre o fenómeno do tráfico internacional de droga, nomeadamente proveniente das organizações brasileiras que se dedicam a este género de exportação do produto e importação para a Europa, utilizando Portugal como plataforma. Roberto Uchoa, muito obrigado, em primeiro lugar, por ter aceitado o nosso convite. É um ex-polícia federal, que é hoje investigador na Universidade de Coimbra, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e especialista em crime organizado e que já está a viver em Portugal há 3 anos. Obrigado uma vez mais, Roberto, por ter aceitado o nosso convite, e vou começar já por perguntar-lhe um dos grandes desafios para o Estado português ao nível da segurança, de facto, é o combate ao tráfico internacional de droga. Recentemente tivemos uma grande operação, foram apreendidas 5 toneladas em alto mar de cocaína, um navio que vinha da América Central. Os números deste ano também já são alarmantes, 28 toneladas apreendidas em território português, o que significa que este negócio continua a existir e parece que cada vez mais é uma realidade. Podemos temer que o país esteja a perder este combate contra o narcotráfico? Primeiro, agradecer o convite, estar aqui com vocês. João, a gente já conversa há algum tempo sobre o tema, então é um prazer poder estar aqui e contribuir com conhecimento sobre esse tema que está tão em voga hoje no debate, principalmente o debate português também, em razão dos números que apresentou. Na verdade, eu acho que essa é uma luta em que todos estão perdendo. Não houve um momento em que tivéssemos a possibilidade de dizer estamos a ganhar essa batalha. Recentemente eu assisti uma apresentação do secretário de Segurança da Organização dos Estados Americanos, do Ivan Marks, e ele fala um número muito interessante, de que para inviabilizar o negócio do tráfico de drogas, seria preciso apreender cerca de 90% da produção. Ou seja, a partir de 10% de negociação, eles já começam a ter lucro. A margem de perda é enorme. Então, a gente hoje, a previsão é que o mundo hoje consiga apreender cerca de 5% a 10%. Então, é uma diferença brutal. E quando a gente tem uma apreensão de determinada quantidade, por exemplo, tu falaste 5 toneladas, ou já tivemos de 6 no narco submarino nos Açores, e vira e mexe a gente tem apreensões aqui na Península Ibérica também. Ou quando falamos das 28 toneladas no total no espaço total, aéreo, exatamente. O que tu estás a dizer é que significa que se 28 toneladas foram apreendidas, talvez tenham passado muito mais. Muito mais. Se eu não me engano, tem um relatório da Europol que mostrou que em um ano os países da Europa apreenderam cerca de 300 toneladas de cocaína. Uhum. É muita coisa. A produção na Colômbia tem batido recorde nos últimos anos. Tem um levantamento que mostrou que tem sido 4.000 toneladas. Então, o que associado ao aumento do consumo? Exatamente. Ao mesmo tempo, o consumo aumentou, principalmente na Europa. Tem um estudo que faz um levantamento das águas pluviais, ou seja, do esgoto, e mostrou-se que a presença dos vestígios de cocaína tem aumentado em várias cidades da Europa. Então, é uma luta muito desigual, porque ao mesmo tempo que você tem um investimento muito grande para evitar que essa droga chegue, ela ficou mais barata, as organizações criminosas estão conseguindo rotas mais baratas e mais fáceis, e é uma corrida de gato e rato, infelizmente. Por isso que eu digo isso, que é uma luta que nós não estamos a ganhar. Mas é uma luta que, já que é proibida, a gente precisa manter. Nós sabemos que Portugal faz parte deste ecossistema criminal. A posição geográfica, a ligação histórica, cultural e linguística ao Brasil também deve ajudar, naturalmente. Mas aqui a grande questão, já que Portugal faz parte desta plataforma, desta rota, por assim dizer, o que é que pode ser feito sem criar problemas diplomáticos, naturalmente, para garantir que este fenómeno seja travado? A minha grande dúvida é, devemos travar no ponto de partida ou no ponto de chegada? É muito interessante a pergunta, porque a gente tem que entender a posição, por exemplo, do Brasil. O Brasil ele não é só uma rota,
ele está entre os 3 maiores mercados consumidores de cocaína. Ele faz fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo. Então, por ter essa posição, ele sofre por uma violência assim como o México sofre. Porque são países de rota, tanto o Brasil para a África, Europa, Ásia, e o México para os Estados Unidos, que são os grandes mercados consumidores. Então, são países que são de renda média, não tem uma estrutura de financiamento de forças de segurança tudo adequada, e, ao mesmo tempo, você tem o problema da corrupção que se infiltra nas instituições em razão dessa dinâmica do crime organizado e do poder financeiro. O problema é que esse trabalho, por exemplo, tem sido focado na MAC-1, por exemplo, que é a parte marítima, de você tentar impedir que esse corredor atlântico que faz com que a cocaína saia da América do Sul e chegue até a Europa seja combatido. Os Estados Unidos tentam combater na origem, com o Plano Colômbia. Tem trabalhos conjuntos com o Brasil e com o México para combater também ali na origem. Mas, ao mesmo tempo, você vê que na Europa hoje você tem refino de cocaína aqui dentro também. Então, não é uma dinâmica onde a gente possa ter uma solução simples de dizer, olha, vamos trabalhar na origem, vamos trabalhar na rota, vamos trabalhar no corredor do Atlântico, que é a rota marítima, ou vamos trabalhar combatendo o refino aqui. Infelizmente, é um trabalho múltiplo, que você tem que ser trabalhado a todo tempo, com troca de informações, com troca de inteligência e também internamente com integração entre as forças de segurança. E acha que também a nível de políticas públicas isso também é um esforço, ou seja, no que toca, por exemplo, políticas de imigração, etc., também faz parte desse múltiplo esforço? Faz. Ou é mais uma questão de forças de segurança e de inteligência? Não, faz parte. Eu, quando cheguei a Portugal, eu trabalhei muito tempo na Polícia Federal, e quando eu cheguei a Portugal, juntei documentação para tirar o visto, que eu vim para fazer o meu doutorado. E eu comentei com um conhecido na área de segurança aqui, e eu falei com ele, olha, essa certidão que vocês pedem que o Brasil emita é uma certidão que não vale nada. Por quê? Porque é uma certidão que era emitida pela Polícia Federal, que dizia que dentro da Polícia Federal aquela pessoa não respondia a crimes. Mas não era uma certidão que dizia que essa pessoa não respondeu a crimes nos 27 estados brasileiros. Então, isso permitia que, de certa forma, uma pessoa que tivesse algum antecedente criminal pudesse entrar em Portugal. E eu até alertei, acredito que as autoridades já tivessem cientes disso. Pelo que eu soube, isso foi mudado recentemente, parece que agora tem uma certidão ampla que diz, do Conselho Nacional de Justiça, que aponta nesse sentido. Mas, sim, houve um interesse muito grande das organizações criminosas brasileiras nessa imigração, tanto que houve uma operação da PJ com a Polícia Federal no consulado português no Rio de Janeiro, onde ficou provado que o PCC e o Comando Vermelho estavam corrompendo pessoas do consulado português para obter documentação para facilitar essa entrada e permanência no território português. Então, isso é um alerta. Sim, isso não significa que a imigração brasileira foi no sentido de que foi grande parte gente do crime organizado. Mas o crime organizado, de certa forma, se aproveita, porque é muito mais fácil você passar despercebido dentro de uma grande comunidade do que dentro, não houvesse tantos brasileiros aqui, se tivessem 5 ou 6, ia chamar atenção. A mesma coisa acontece em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde você também tem uma comunidade brasileira e você teve gente lá do PCC que se aproveitou e se infiltrou. Mas, Roberto, tu falaste dessa capacidade que as organizações criminosas têm pelo facto de terem uma grande rentabilidade neste negócio, de se infiltrarem. Falaste agora do caso do consulado português no Rio de Janeiro e a facilidade com que se consegue comprar com o dinheiro da cocaína, neste caso, pessoas e até instituições. E nós sabemos que os grupos criminosos como o PCC ou o Comando Vermelho têm presença em Portugal. Portanto, isso é algo que até já foi admitido pelas autoridades, nomeadamente pela Polícia Judiciária. No Brasil, estes grupos são autênticos impérios do crime, com operacionais no terreno, mas também com métodos de lavagem de dinheiro, através de grandes negócios, através de grandes empresas, do controlo de grandes empresas. E fala-se muito, por exemplo, na relação com o mundo do futebol, onde existe algum investimento por parte destes grupos para conseguirem, digamos, contornar as autoridades e poderem fazer essa lavagem de dinheiro, ou seja, introduzir o dinheiro num sistema legal, o dinheiro que é proveniente das atividades criminosas. Este é um risco que Portugal tem atualmente. Essas práticas podem aqui chegar. Essas práticas, com certeza, já estão aqui. É preciso, para
para aqueles que nos assistem terem uma noção da dimensão da quantidade de dinheiro, vamos pensar o seguinte: o quilo de cocaína ele é comprado nos Andes, na região produtora, vamos dizer na Bolívia principalmente. Ele é comprado a 2.000 euros o quilo. Ele chega no Brasil, ele é vendido no mercado interno por 8.000, 9.000 euros. Ele chega na Europa, ele pode ser vendido a 40.000, 50.000 euros. Na Austrália, na Oceania, ele chega a mais de 100. Hong Kong, ele chega a 150.000 euros. Então, é essa escala de dinheiro que se movimenta. Tanto que o PCC, principalmente, ele passa a deixar de pensar um pouco no mercado consumidor brasileiro e foca na exportação. Por quê? Por causa dessa alavancagem financeira, que é muito dinheiro. Maior, é muito claro. dinheiro. E aí a gente tem um problema, que esse dinheiro que é arrecadado com essa venda aqui na Europa, ele precisa ser limpo, de certa forma. Precisa ser feito o branqueamento desse capital. Até para você, se quiser levar para a origem do Brasil. Então, Portugal se torna parte importante, e a gente sabe disso porque a gente já teve prisão de pessoas importantes aqui, e a gente na estrutura do PCC, e a gente já teve também conhecimento de pessoas importantes como André do Rep, da liderança da organização, que passaram tempo em Portugal. E isso também se facilita pela questão de ter muitos brasileiros em negócios envolvendo brasileiros. Então, isso acontece, isso já está acontecendo. Quando a gente tem a prisão daquele mergulhador em Lisboa, que foi preso com motos subaquáticas e também com armamento, isso deixa clara a importância dessa operação. Porque não era alguém que estava só recolhendo droga, era alguém que tinha armas para defender essa operação. Então, isso é uma sinalização da importância de Portugal dentro desse contexto. E aí, para lavar e branquear esse dinheiro, você precisa de operações. E quais são as operações que você vai fazer? Você vai ter que fazer investimento imobiliário, você vai ter que movimentar o sistema financeiro, você vai ter que mexer isso em criptoativos, você vai ter que ter negócios aqui para movimentar esse dinheiro. O futebol, como falaste, sempre foi uma grande lavanderia de dinheiro do crime organizado. Isso não é só do crime organizado brasileiro. A gente sabe que tem chineses envolvidos, mexicanos, russos. Sempre foi uma enorme lavanderia de dinheiro do crime organizado. Mais difícil de controlar. Exatamente. A entrada de dinheiro neste Então, universo. até porque você não sabe a realidade se aquele ativo vale ou não. Tem jogador de futebol que vai pagar um valor que a torcida olha e fala, isso não vale isso. Aqui em Portugal nós tivemos naturalmente o caso do Marítimo, que também aqui o João Amaral Santos também noticiou. Havia uma empresa apontada como tendo relações ao PCC, prestes a comprar o clube. Entretanto, a notícia saiu, o caso foi travado, etc. Mas, falando concretamente de exemplos, estávamos a chegar lá, que além do Marítimo, por exemplo, acha que consegue detectar agora alguns outros exemplos onde o PCC quisesse, em Portugal, comprar negócios, talvez com esse fim, com o fim de branquear? Olha, eu acho ou que sabe se já foi detectado também? a gente tem que ver muito como ele tem agido no Brasil, porque eles não vão chegar e criar algo do nada, do novo aqui. Eles vão utilizar o conhecimento que eles já têm. Teve uma operação chamada Carbono Oculto no Brasil, que conseguiu, e que inclusive que possibilitou descobrir o envolvimento desse fundo de investimentos que queria uma coligada ia comprar o Marítimo, a participação no Marítimo aqui, que é o RAEG, movimentou 42 mil milhões de reais do PCC. A gente está falando em 7 mil milhões de euros, movimentou de dinheiro do PCC. Com esse dinheiro, o PCC comprou usinas de etanol, fabricação de etanol, participou de licitação de terminal portuário. Ficou comprovado que o PCC possuía só no estado de São Paulo 1.000 postos de combustíveis para fazer a lavagem desse dinheiro. Então a gente tem que pensar que se esse tipo de operação já está ocorrendo no Brasil, é possível que eles repliquem aqui. É possível que eles peguem o setor hoteleiro e invistam em hotéis, invistam em postos de combustíveis, invistam em negócios em que é difícil você fiscalizar a movimentação. Foi detectado recentemente e noticiado pelo público até ligações também no negócio da cannabis. Portanto, estão atentos a todas as oportunidades. O tempo inteiro, porque é muito dinheiro. Eles precisam fazer a movimentação desse dinheiro. Vamos pensar. Está aumentando a apreensão de cocaína ano a ano em Portugal e na Europa. Isso significa que não é que a polícia passou também... Claro que é uma sinalização de que as forças policiais estão conseguindo cumprir seu papel. Mas a gente pode pensar que isso também pode ser, ao mesmo tempo, uma sinalização de que os carregamentos aumentaram. Se os carregamentos estão aumentando e o preço não está reduzindo tanto, a margem de lucro dessas organizações está a aumentar. E elas precisam fazer essa movimentação financeira. Então, aí cabe ao Estado português, e aí que eu sempre chamei a preocupação, que é evitar que esse dinheiro afete tanto
o mercado econômico, ou seja, que cause distorções no mercado, porque a partir do momento que uma organização criminosa começa a comprar postos de combustíveis e ela não se preocupa com prejuízo, ela não está se preocupando com margem de lucro, ela simplesmente quer lavar o dinheiro. Você começa a botar preço mais baixo, você quebra o concorrente. Mas isso pode acontecer em todos os setores de atividade Em todos económica. os setores, exatamente. Uma construtora, um hotel, qualquer coisa. Esse já é um ponto de causa distorção na atividade econômica, mas ao mesmo tempo você tem a corrupção, que pode causar uma distorção e um problema dentro das instituições. Então, eu acho que Portugal hoje não precisa se preocupar tanto com a violência em si, mas precisa se preocupar com a forma como uma organização como essa pode causar problemas econômicos e institucionais. Eu acho que Portugal hoje precisa ter atenção que esses seriam os perigos para Portugal. Mas também não podemos confundir, e eu faço sempre esse alerta quando nós, normalmente os dois falamos sobre este fenómeno, faço sempre o alerta que há muitos negócios de brasileiros que são legais e que cumprem as regras e que estão regulados, e nós por vezes temos alguma dificuldade porque tudo isto que nós estamos aqui a dizer também pode motivar algum preconceito relativamente àquilo que são empresários brasileiros que vêm para cá fazer os seus negócios legítimos. Isso também é preciso ter alguma cautela, não é? Não, e o PC, e a organização criminosa se aproveita exatamente disso, não é? Porque você tem muita gente que veio, muita gente de classe média alta, que tem condições financeiras, veio para Portugal, adquiriu imóveis, investiu em negócios. Gente com dinheiro no Brasil, a gente tem que pensar que o Brasil é um país com 220 milhões de pessoas, claro, que tem uma classe alta que a gente bota em 20 milhões de pessoas, que é quase o dobro da população de Portugal. É gente com bastante dinheiro e que tem condições de investir. Então, sim, a organização criminosa ela aproveita. Agora, ela aproveita também e ela utiliza cidadãos portugueses, ela utiliza cidadãos de outros países, espanhóis, colombianos, venezuelanos, ingleses. É preciso entender que o PCC, o Comando Vermelho, eles não têm preferência por passaporte. Eles vão pegar e utilizar quem aceitar o dinheiro. E aí isso passa desde o servidor público português ao investidor russo, ao seu colega mexicano ou ao cidadão de qualquer país do mundo que esteja ali querendo participar do negócio. Não tem fidelidade nacional, entendeu? Então, acho que sim, é preciso a gente levantar essa preocupação para evitar um estigma de uma comunidade inteira. Exatamente. Que, por exemplo, eu mesmo, eu sou ex-polícia. Inclusive, eu vim para cá porque eu tenho problemas no Brasil em razão dessa exposição toda. Exatamente. Nós, hoje, no Teoria do Caos, temos Roberto Uchoa, especialista em crime organizado, e acabámos de ouvir há pouco o Roberto fazia referência que numa operação policial foi encontrado um indivíduo que fazia parte do crime organizado brasileiro e que tinha armas para defender um carregamento de cocaína. E tu também já me falaste várias vezes da possibilidade do PCC, o Primeiro Comando da Capital, que é considerado o principal grupo criminoso no brasileiro e que tem sido notícia que tem também já presença em Portugal, que também tem em Portugal um sindicato das armas e que pode criar algum problema a nível de segurança. E eu gostava que tu, para quem nos está a ver e para quem nos está a ouvir e que não conhece muito esta terminologia, o que é isto de um sindicato das armas, de um grupo como o PCC, e se de facto podemos correr o risco de em Portugal isto já estar a acontecer? Na verdade, são chamadas sintonias. Exatamente, sintonia. Que o que acontece? Termo errado. O PCC, ele é uma organização criminosa única. As máfias são diferentes, os cartéis mexicanos são diferentes. Por quê? Porque é uma organização que não tem um líder, que não tem uma família, que não tem um grupo que organize aquilo. É como se fosse, mal comparando, uma irmandade, no qual cada associado tem seu negócio, tem sua atividade, mas todos eles, de alguma forma, têm um trabalho conjunto dessa irmandade e, de alguma forma, ajudar. E dentro dessa estrutura, você tem grupos, que são as chamadas sintonias. Aí você tem um grupo da Sintonia dos Gravatas, o que seria o grupo dos advogados, que vai atuar para quem está no sistema penitenciário. Você tem a Sintonia do Progresso, que é a sintonia que negocia com os fornecedores, negocia com suas organizações criminosas da Europa a entrega das drogas. E você tem a chamada Sintonia do Paiol, que é a sintonia que cuida dos armamentos, que cuida dessa distribuição e às vezes até do aluguel dessas armas, e como elas serão utilizadas. A gente soube, através principalmente do Ministério Público de São Paulo, que investigações mostraram que já havia uma sintonia da Península Ibérica, ou seja, já teria um grupo responsável pela atuação ou pela decisão da atuação
da organização na Península Ibérica. E dentro disso, você teria uma estrutura pensando na possibilidade de armamento. Mas não igual uma estrutura do Brasil, não uma estrutura de tomada de território ou domínio territorial. Mas, às vezes, o que me pareceu muito, numa estrutura de defesa ou proteção pontual da operação existente. Como aconteceu neste caso. Como então. foi aquela prisão específica. Porque você não tem em Portugal uma disputa pelo varejo da droga, uma disputa por controle territorial, e o mercado português ele é pequeno de consumo. A Espanha, que está aqui ao lado, é um mercado consumidor muito maior. A Inglaterra é um mercado, a Alemanha, os países nórdicos são mercados muito maiores. Então, eu vejo Portugal hoje como um ponto de entrada dessa droga. Portugal é um ponto importante para a presença de lideranças para fazerem esse trabalho e o comando dessa conexão europeia, mas eu não vejo o perigo dessa violência. Pode ser que aconteça algo pontual, mas eu não acredito, não vejo no horizonte Portugal tendo o mesmo problema de violência do Brasil. É engraçado ouvir esta explicação, porque parece que há quase um lado mais corporate, quase um lado muito profissionalizado nesta operação, nomeadamente aqui em Portugal para já, e também pegando num tema que está muito, muito em voga, quer dizer, e estamos a falar de um tema que se aplica a empresas, e vou fazer agora também em relação ao PCC, que é o lobby. O lobby, tentar ter uma pressão, tentar ter uma presença nas instituições, tentar ter uma presença e tentar ganhar cotas, ganhar mercado, etc, etc. E eu pergunto em relação aos partidos políticos, que já foi demonstrado no Brasil que até políticos com posições mais securitárias têm relações com estas organizações. Como é que... Primeiro, como é que isso aconteceu? Como é que isso acontece? Como é que eles se intrometem no poder político? Em 2006, o PCC teve uma ação de enfrentamento ao Estado. Você teve, na cidade de São Paulo, o PCC foi às ruas e atacou sedes de polícia, matou polícias na rua, a polícia contra-atacou. Esse episódio ficou conhecido como os Dias de Março. Dias de maio de 2006. Foi algo que parou uma das maiores cidades das Américas. Se não me engano, foi uma retaliação pelo facto de algum dos líderes do PCC terem sido transferidos para prisões distantes de São Paulo, exatamente, da capital do Estado. Exatamente isso. Foi uma demonstração de força. Porque até pouco tempo o Estado de São Paulo falava que o PCC era uma ilusão. O PCC não existia. Então ali se mostrou o que era essa organização criminosa. Mas ao mesmo tempo o PCC entendeu ali que enfrentar o Estado não é lucrativo. Porque você perde homens, você fica muito visado e você perde operações. A partir dali, o que ele entendeu? Eu não vou enfrentar o Estado. Eu vou comprar o Estado. Eu vou fazer o Estado trabalhar ao meu lado. Onde eu preciso? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso dar dinheiro para que isso aconteça? E aí você começa a ter uma organização criminosa com dinheiro, comprando funcionários para deixarem que suas operações aconteçam. O Comando Vermelho fez muito parecido no Rio de Janeiro, apesar do Comando Vermelho continuar com os embates com o Estado. Mas essa negociação, ela sempre existiu. Esse controle, por exemplo, do Comando Vermelho numa comunidade, isso é negociado. Isso é negociado com um chefia de polícia. Não é que ele chega ali e domina, e isso é impossível do Estado tirar. É a corrupção, pura e simples. E aí o que acontece, para responder a sua pergunta, como isso chegou no mundo político? Como saiu ali das polícias, dos portos e dos fiscais para chegar na política? Financiamento de campanha. É aí. Quando a organização entende que não basta comprar o pessoal da base, que é preciso ir além. E você, para proteger essa operação no nível acima, você precisa de pessoas que indicam os chefes da polícia, que indicam os chefes do batalhão, você começa a negociar com os políticos. Quem faz as leis. Exatamente. E aí você negocia diretamente com eles. E aí você começa a fazer o financiamento de campanha. Um levantamento do Ministério Público de São Paulo mostrou que na eleição, acho que foi 2018, foram, acho que, 8 mil milhões de reais, 1 mil milhão de euros de financiamento de campanhas no Brasil inteiro. E aí tu pensas, tá financiando o presidente da República, um senador, um deputado federal? Não, o Brasil tem 5.500 municípios. O que o crime organizado quer é no pequeno município. Eu vou financiar o prefeito, eu vou financiar o vereador, e eu quero cuidar do lixo, eu quero cuidar do transporte público, e aí você vai... Também para fazer o tal branqueamento. A cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme, uma das maiores da América Latina, teve uma operação que mostrou que o PCC tinha empresas de autocarro
prestando serviço de transporte público nessa cidade. Quer dizer, é esse nível de infiltração. O Rio de Janeiro, por exemplo, você teve ex-governador preso, o atual presidente da Assembleia Legislativa está preso por envolvimento com o Comando Vermelho. Um levantamento diz que metade dos deputados tem ligação com alguma organização criminosa, que são tantas que milícias, jogo do bicho, que é jogo ilegal, Comando Vermelho, Terceiro Comando, tem alguma ligação, tribunais de contas, desembargadores federais presos, juízes presos. Ou seja, instalam-se determinados pontos cruciais da sociedade para, quando for preciso, ou seja, para ilibar alguém que tenha sido detido, seja para branquear dinheiro, seja para algum favor, estas organizações terem com quem falar. E como eles conseguem negociar esse político? Porque além da campanha eleitoral, por exemplo, o Comando Vermelho, ele domina territórios. Então, além dele fornecer dinheiro para essa campanha, ele fala, aqui nesse território só quem vai fazer campanha é aquele político. Os outros, não. E é assim que se negocia. O controle territorial... Mas há essa confrontação, ou seja, há ameaças, até colocar em risco a vida de pessoas que querem afrontar essa organização criminosa. No Rio de Janeiro, o que mais tem é candidato político sendo morto durante campanha. Uhum. É morto, porque vai contra, porque foi para o lugar que não devia, ou falou contra quem não devia... Ou é morto porque o outro candidato precisa ser eleito. Mas isso significa que o PCC já tem uma maturidade a um nível em que o segredo, digamos, o silêncio é a alma do negócio, ou seja, não se confrontam com o Estado, mas depois estão no Estado, não é? Nesse caso do Rio de Janeiro é mais o Comando Vermelho. O PCC, ele tem utilizado a morte como um recado. Por que eu digo isso? A gente teve recentemente a morte do Vinícius Gritzbach. Quem era o Vinícius? O Vinícius, ele era um corretor, um consultor imobiliário, que ele não era do PCC. Ele se aproximou do PCC e falou, olha, eu consigo ajudar vocês a branquearem o capital através da compra de imóveis, investimento em criptoativos e tudo. O PCC mandou milhões para ele. Ele comprou, só que o olho cresceu, começou a roubar o PCC. O PCC descobriu. O consultor mandou matar uma pessoa do PCC. Porque sabia que o PCC já estava de olho nele. Mandou matar e foi ao Ministério Público para delatar as operações do PCC. O que o Ministério Público falou? Vamos colocar ele sob proteção policial. Porque agora ele está nos fornecendo informações como atingir o PCC. Delatar, portanto, delação premiada. Delação premiada, exatamente. Que é um termo que aqui no nosso regime português não existe, mas basicamente é negociar com os procuradores, dar informações importantes em troca de atenuar a sua própria pena. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele começou a andar e circular com escolta policial. O PCC decidiu que queria matá-lo, e decidiu que a forma que queria matá-lo seria uma forma também para mandar mensagem para que outros não fizessem o mesmo. Como ele foi morto? No aeroporto de São Paulo, às 6 horas da tarde, à luz do dia, foi fuzilado na frente de câmeras de filmagem de segurança. E quem matou ele? Policiais. Onde estava a segurança dele? Teve um problema no veículo. Não conseguiu chegar a tempo no dia. Ele foi morto pela própria polícia que devia fazer a segurança dele. Qual é a mensagem que o PCC passou? Você não está protegido. E logo depois o PCC matou também um ex-chefe da polícia que se reformou e o PCC foi lá, matou em Santos. Qual é a outra mensagem? Não adianta, pode estar reformado, pode ter qualquer coisa, a gente ainda vai acertar contas contigo. Então, é aquilo que eu digo, passou-se a usar a morte também como uma mensagem, como um recado a todos aqueles que querem ir contra os interesses da organização. Estás quase a querer dizer que quem não aceita ser comprado tem a sua vida em risco. Acho que nem é quem não aceita ser comprado. É quem tentou, o que a gente chama no Brasil de dar uma volta, ou tentou atrapalhar as operações. Ou que na prática fazia o seu trabalho. Ou quem na prática fazia o seu trabalho, mas de forma muito dedicada. Claro. Como foi esse polícia. Não, eles não vão sair para matar todos os polícias que investigaram o PCC, porque vai faltar polícia. E que perigo é que há dessa infiltração na sociedade portuguesa, até na política portuguesa neste momento? Tu consegues identificar que aquilo que se passa no Brasil pode eventualmente acontecer? É porque as fórmulas eles já as conhecem, já sabem como aplicá-las. A nossa grande dúvida é, já estão a aplicá-las cá? Já aplicam algumas coisas. Exatamente. Não é? Agora, na política,
Até agora não identificámos nada do género. Na política, eu acho que não há hoje esse perigo a princípio, né? A gente nunca sabe. Não há esse interesse, eu não é nem também tenho por esse parte... conhecimento profundo da política nacional portuguesa. Eu estou só há 3 anos aqui, então, até para entender, nosso sistema lá é presidencialista, é diferente, então não é algo tão simples assim. Mas a prática da corrupção ela já existe. Teve uma operação que foi em Sines, que mostrou que fiscais do Porto tinham recebido 800 mil euros para deixar passar um carregamento de cocaína. Isso é nada para o PCC. 800 mil euros não é nada. Agora você imagina para quem ganha R$1.500, 1.500 euros para trabalhar ali no dia a dia, ver uma quantia dessa, fica... Então, é esse tipo de poder financeiro que essa organização chega e apresenta que pode afetar. E eu tenho muita preocupação com isso, com a corrupção, porque ela começa assim. Ela começa na pessoa da ponta, na pessoa que deixa passar o carregamento, no polícia que deixa de fazer o seu trabalho, do polícia que às vezes prende e não leva para a esquadra e pega o dinheiro, porque começou assim no Brasil. Eu trabalhei 25 anos na polícia. Eu trabalhei na polícia do Rio de Janeiro antes de ir para a Polícia Federal, e eu via isso no dia a dia. Era a polícia recebendo dinheiro por coisa pequena. Mas não foi feito nada para combater. Passou-se 20 anos deixando que aquele polícia, aquela estrutura, funcionasse com base na corrupção. Até que chegou um ponto em que quem tinha que fazer esse trabalho já está corrompido também. Então esse é o grande desafio. É você evitar que isso passe da ponta. É você combater na ponta para que não chegue no meio e no topo. Porque aí, quando chega no topo, é quase impossível. Porque a estrutura do Estado está corrompida. E aí fica muito difícil. Como nós somos um podcast produtivo e gostamos de também trazer soluções, não é só contar histórias, terminamos talvez com esta grande questão, porque naturalmente nós sabemos que isto é um negócio muito rentável e naturalmente já existem histórias concretas da presença destas organizações na Europa e nomeadamente em Portugal. Deixo a pergunta, como é que vamos combater este fenómeno? Olha, eu vou ser sincero, a minha percepção de quem combateu o crime 25 anos, eu acho que o que o mundo investe hoje, em termos de fiscalização, efetivos, combate, letal ou não letal, é muita coisa para combater um mercado consumidor de 25 milhões de pessoas. Porque, segundo o próprio levantamento da ONU, são 25 milhões de pessoas que consomem cocaína no mundo inteiro. O que se investe hoje no mundo, o que se causa de violência por causa desse mercado, a gente pensar no Equador, que é um dos países mais seguros da América do Sul, virou um dos mais violentos simplesmente porque as organizações criminosas decidiram que ali seria uma rota nova. Então, a gente precisa pensar, o custo vale para a gente enfrentar isso ou a gente precisa tratar isso como um problema de saúde pública, como um problema de tratar as pessoas que realmente usam esse tipo de droga? Esse é um ponto. O outro ponto vamos trabalhar com o que temos hoje. A nossa realidade é essa, combatemos a droga. Como vamos fazer? A verdade como eu falei lá no início, não vamos conseguir aprender o suficiente para evitar que seja consumido. Isso é um ponto. Vai chegar. Vão se produzir mais, vai se produzir de forma mais eficiente. Há informações, inclusive eu falei com o João no início, de que há laboratórios aqui em Portugal que já não se exporta mais a cocaína pronta, se exporta a pasta base, o que dificulta a fiscalização, para ela depois ser tratada aqui em Portugal. Isso diminui o ganho da Organização da América do Sul, mas aumenta o ganho da Organização Europeia. Então, isso pode trazer um outro problema aqui na Europa, que é o fortalecimento financeiro das organizações locais. Mas eu acho que o principal dano é com relação às instituições. Eu acho que a gente precisa proteger as instituições. Porque, senão, quando a gente tem essa infiltração, esse crescimento da corrupção, ao ponto que se chegou no Brasil, no México, na Colômbia, onde você tem pessoas dentro do governo ligadas ao crime organizado, aí a gente não pode mais falar em democracia, em Estado de Direito. Eu acho que isso é o grande problema. A gente precisa proteger a democracia e o Estado de Direito para a gente fazer o nosso trabalho, porque senão a gente começa a perder o controle em várias situações. E é como está acontecendo no Brasil, onde a organização criminosa hoje já não está só no tráfico de drogas. Está no mercado financeiro, está no mercado de combustíveis, está no contrabando de cigarro, está no mercado de bebidas alcoólicas, está no mercado de mineração de ouro, está no mercado de crimes ambientais e está se espalhando. Por quê? Porque está dentro do Estado. Então, a gente precisa evitar isso em Portugal.
Muito bem. Roberto Uchoa, muito obrigado mais uma vez Muito obrigado. pela tua presença e por todas estas informações muito úteis. Roberto Uchoa, especialista em... Eu vou preso. Acho que vamos cortar esta parte. Mas Roberto Uchoa, especialista em crime organizado, que nos veio falar deste fenómeno do tráfico internacional de droga e da forma como influencia a sociedade portuguesa. Nós regressamos na próxima semana com mais um Teoria do Caos. Até lá. Obrigado.